Bom dia a todos os nossos seguidores, aos nossos fiéis seguidores e aqueles que estão acessando pela primeira vez o vídeo, né? Hoje nós falaremos a respeito da responsabilidade civil. Destacaremos alguns temas como os danos patrimoniais, os danos morais, o dano reflexo, o dano estético, danos morais coletivos, danos sociais, danos por perda de uma chance, enfim. Então vamos lá, né? Os danos patrimoniais são os danos que atingem o patrimônio de uma pessoa. Para ser indenizado, o dano deve ser constatado desde logo. O dano indenizável deve ser certo e atual. É importante salientar que não caberá indenização do dano meramente hipotético, ou seja, aquele dano futuro ou eventual. Os danos materiais podem ser divididos em danos emergentes, que são aqueles danos que já se consumaram, como os amassos provenientes de uma leve colisão entre dois carros ou duas motos. Já os lucros cessantes é o que razoavelmente deixou de se lucrar. Por exemplo, quando um taxista ele sofre um acidente, ele deixa de lucrar porque ele vai ficar sem trabalhar por conta das escoriações ou por conta da falta de ter o carro, né, disponível para ele trabalhar. Então ele vai ter que pedir a indenização em cima dessa falta de deixar de lucrar por conta do acidente. Já quanto ao ressarcimento do dano material, como a vítima é quem sofre o prejuízo, ou seja, o dano, caberá ela pedir indenização correspondente ao eventual dano sofrido. Então, a vítima que vai fazer isso, correto? Já a respeito do dano moral, é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio, mas sim a sua imagem, ou seja, a maneira que essa pessoa vai ser vista depois da injustiça sofrida. Então, como é que eu posso dizer? É uma lesão que vai atingir diretamente a honra, a dignidade, a intimidade, o bom nome. Por fim, entende-se que a finalidade do dano moral não é o ressarcimento, e sim a compensação pelos males suportados, não devendo ser entendida como um acréscimo patrimonial à vítima, correto? Por isso que falamos no início da explicação que é uma reparação ao mal sofrido. O dano moral da pessoa jurídica atinge a boa fama, a reputação daquele negócio. Então, por exemplo, vamos mencionar o fato que essa pessoa jurídica ela está indevidamente no cadastro de inadimplentes. Isso gera um desconforto e acaba meio que ali sujando a imagem dessa tal pessoa jurídica. Gostaríamos também de falar sobre a diferença entre meros transtornos e danos morais. Os danos morais nós citamos anteriormente alguns exemplos, e meros transtornos é aquilo que você passa no dia a dia e que é normal. Por exemplo, a gente não tem que procurar a justiça a qualquer custo e por qualquer motivo. Por exemplo, os aborrecimentos do dia a dia, como ter as bagagens revistadas no aeroporto, isso é simples, é algo normal. Então não é por conta disso que eu devo procurar a justiça, que eu devo pedir indenização. Quanto ao titular ou titulares do ressarcimento do dano moral, além do próprio ofendido, qualquer pessoa que possui um vínculo forte, não é necessário que seja um parente, mas aquele que possui um vínculo forte afetivo. Entrar no assunto de dano reflexo e dano estético. O dano reflexo ele vai atingir a pessoa de modo indireto. Por exemplo, é aquele dano que é sofrido por um, mas acaba atingindo o outro, no caso. Enfim, já o dano estético é aquele dano quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes ou corte em sua pele, amputações, entre outras anomalias que atinge diretamente a dignidade da pessoa. E gostaria de uma atenção a respeito desse último exemplo que nós iremos citar, né, que é o dano por perda de uma chance. Por exemplo, o advogado que perde o prazo do seu cliente, gerando a perda de uma chance de vitória judicial. O médico que trata a doença do paciente de forma inadequada, reduzindo a possibilidade de cura. E esse paciente vem a falecer. Nesses casos, o agente não responde pelo resultado eventualmente ocorrido.
mas sim pela chance que privou ao lesado. Ou seja, a princípio tem que se evitar um prejuízo ou obter um benefício. Então é quando uma pessoa ela se vê frustrada, uma expectativa, correto? Então é isso, agradecemos a todos pela audiência, continue seguindo aí roteiro de estudos e até o próximo vídeo. Grande abraço, valeu!